noite aos seguidores do canal, boa noite também àqueles que estão passando por aqui por acaso. A estes eu peço que se inscrevam e a todos eu solicito um like, comentários, compartilhamento, marcação do sininho, todo aquele rito tradicional do YouTube. Tudo isso faz o canal crescer, tudo isso facilita que vocês recebam os informes das novas postagens. Bem, esta noite nós vamos retornar aos clássicos e vamos retornar em grande estilo. Hoje eu vou narrar um conto de um dos meus autores de horror favoritos, não só meus, mas de todos os aficionados do mundo, que é Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. É um escritor americano do final do século XIX, nasceu em 1890, morreu muito prematuramente, aos 40 e poucos anos, em 1937, morreu de câncer, e foi uma figura bastante interessante, uma figura incrível, muito única no universo da literatura de horror. Lovecraft, ele era uma pessoa muito introvertida. Só para se ter uma ideia da sua estranheza, né? Ele era uma pessoa que se pode dizer assim, de uma outra época. Ele vivia permanentemente em séculos anteriores, nascido em Providence, uma cidade pequena no Nordeste americano. Ele, a não ser por uns poucos anos, quando foi residir em Nova York com a nova esposa, poucos anos em que eles ficaram casados, ele foi morar em Nova York, mas a sua vida inteira praticamente transcorreu em Providence, uma cidade pequena, com bastante peculiaridades que acabaram plasmando a própria personalidade do Lovecraft. Foi um autor, como é comum acontecer na literatura de terror, praticamente desconhecido enquanto era vivo. Depois que morreu, graças a um conjunto de seguidores, né, ele passou a ser uma referência da literatura de horror e provavelmente o escritor que mais influenciou a literatura, não só pelos seguidores dele, apesar de que é bastante difícil alguém conseguir capturar o aspecto Lovecraftiano, né, das histórias dele nas suas próprias, nas homenagens, vamos dizer assim, que os seguidores passaram a prestar, escrevendo histórias no estilo Lovecraft. Mas é algo bastante difícil de ser feito, bastante difícil realmente. Lovecraft então morreu cedo, depois da morte passou a ser bastante conhecido. As suas obras, hoje é difícil alguém do métier do horror, seja cinematográfico, seja na literatura, não conhecê-lo, né? Ele criou uma mitologia própria em torno da qual transcorrem a maior parte das suas histórias, a famosa mitologia Cthulhu, e em torno dela que essas histórias todas acontecem, né? Fala de seres de outras dimensões, seres de outras épocas, e em torno dessas divindades malignas tem todo um entorno de cultuadores, de ritos e tal. Então é todo um universo mitológico criado pelo Lovecraft, né? E as suas criações, elas são tão vívidas, elas são tão assim marcantes, que ao longo do tempo muita gente passou a acreditar, inclusive, em muitos aspectos desse panteão e dessa mitologia. Por exemplo, o famoso livro Necronomicon. O Necronomicon seria um livro que contém conhecimentos proibidos, ocultos, e que podem, pela simples leitura desse livro, levar o leitor à insanidade e tal.
esse Necronomicon, há pessoas, eu testemunhei na minha vida em vários lugares, até fora do país, pessoas em bibliotecas, em livrarias, em busca do Necronomicon. É algo assim paralelo ao que acontece com a figura do Sherlock Holmes. Até hoje chegam cartas pelo correio no suposto endereço que o Sherlock Holmes teria vivido, Rua Baker 221B, em Londres, em busca de ajuda. Então, isso dá uma perfeita noção da riqueza e da força da narrativa e da criação desses autores, né? No caso do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, e no caso do Necronomicon, o Lovecraft, esse que nós vamos narrar um conto hoje dele. E é uma figura, como eu disse, o Lovecraft é uma figura muito controversa, ele tinha pontos de vista, assim, não vou enveredar por esse caminho, que aí seria uma postagem de cunho político até. Ele é uma pessoa que hoje seria bastante atacada, provavelmente as hordas de canceladores estariam em cima do Lovecraft, mas ele está hoje ao abrigo da perseguição desse pessoal. Mas então o Lovecraft era um conservador, assim, ferrenho, tinha uma série de traços de opinião, de traços de personalidade, de comportamento, que hoje seriam classificados como racistas ou qualquer coisa desse tipo, que hoje em dia é bastante comum, né? As pessoas fazem análises fora de contexto histórico e chegam a montes e montes de conclusões. Mas, bom, nada disso interessa muito. O fato é que as histórias do Lovecraft, toda a sua mitologia, tudo, ela é uma obra assim imorredora, né? Então, hoje eu vou narrar uma história que eu gosto muito, um conto da fase, já era um clássico nessa altura, em alguns meios pelo menos, quando escreveu Dagon. Dagon é um conto pequeno, né? Um conto que vocês vão ouvir sem muitas delongas, né? É um conto pequeno, e é um conto que contém uma espécie de uma pílula de Lovecraft, né? É um conto pequeno com todos os ingredientes essenciais da obra dele, né? E espero que vocês gostem e vamos lá. Dagon, H.P. Lovecraft. Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderia não estar mais vivo. Sem um centavo e no final de meu suprimento de droga, que só ela consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela de sótão na rua esquálida lá embaixo. Não pensem que minha dependência da morfina tenha me tornado um fraco ou degenerado. Quando houverem lido estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso do ouvido ou da morte. Foi num dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto Pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo vaso de guerra alemão. A Grande Guerra estava, então, em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros de sua tripulação, fomos tratados com toda a equidade e consideração que nos eram devidas, como prisioneiros navais. Era tão liberal de fato a disciplina de nossos captores que 5 dias depois de nos tomarem, consegui escapar, sozinho, num pequeno barco equipado com água e provisões para muito tempo. Quando enfim me vi livre e à deriva, não tinha muita noção de minha localização. Como nunca havia sido um navegador experiente, eu só podia imaginar vagamente, pelo sol e as estrelas, que estava um pouco ao sul do Equador. Da latitude eu nada sabia, e não havia ilha nem linha costeira nenhuma à vista. O tempo manteve-se firme e durante dias sem conta eu vaguei sem destino debaixo de um sol escaldante, esperando a passagem de algum navio
ou ser atirado às praias de alguma terra habitável. Mas não surgiu navio nem terra e comecei a me desesperar em minha solidão sobre a ondulante vastidão de interminável azul. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois, embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono contínuo. Quando afinal despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro que se estendia à minha volta em monótonas ondulações até onde minha vista alcançava e onde, a certa distância, estava enterrado meu barco. Embora se possa perfeitamente imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago do meu ser. A região toda fedia com as carcaças de peixes apodrecidos e outras coisas menos descritíveis que eu vi projetadas na lama abjeta da interminável planície. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a indizível repugnância que pode existir num silêncio absoluto e numa imensidão estéril. Não havia nada ao alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto, mas ainda assim o caráter absoluto do silêncio e a homogeneidade da paisagem me oprimiram como um medo nauseante. O sol ardia no alto de um céu sem nuvens, que me parecia quase negro em sua impiedade, como se refletisse o pântano escuro que tinha embaixo de meus pés. Arrastando-me para dentro do barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, parte do leito do oceano devia ter sido impelida para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos ficaram submersas debaixo de profundezas aquáticas imensuráveis. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevara por baixo de mim, que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano, por mais que forçasse os ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas. Durante muitas horas eu fiquei sentado, pensando e ruminando no barco que estava caído de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco o bastante para permitir que se andasse sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco naquela noite e no dia seguinte preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e permitiria que se caminhasse sem problemas sobre ele. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas mais sérias para me importar com desgraça tão pequena, e parti ousadamente para um destino incerto. Caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um outeiro distante que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acidentado. Acampei naquela noite e no dia seguinte segui avançando para o outeiro, embora aquele objeto parecesse estar pouca coisa mais perto do que da primeira vez em que o vira. Na quarta noite, atingi a base do monte, que se mostrou muito mais alto do que parecera à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não entendo por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite, mas antes da curva fantasticamente acentuada da lua minguante ter se erguido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo. As visões, como as que havia tido, eram demais para suportá-las de novo, e sob o brilho do luar percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada teria me custado menos energia. Agora, enfim,
eu me sentia perfeitamente capaz de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei então o farnel e encaminhei-me para a crista da elevação. Já tive a oportunidade de mencionar que a monotonia constante da planície ondulada era para mim uma fonte de impreciso horror, mas creio que meu horror ficou maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para um imenso vale ou cânion, cujos recessos negros a lua ainda não se havia erguido o suficiente para iluminar. Senti-me no limiar do mundo, olhando por sobre a borda para um caos insondável de escuridão perpétua. Em meio a meu terror, perpassaram curiosas reminiscências de Paraíso Perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informes das trevas. À medida que a lua foi subindo no céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Saliências e afloramentos de rocha forneciam apoios perfeitos para uma descida, além de que, cerca de 30 metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno. Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrara. De repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular, na vertente oposta, erguendo-se abruptamente a cerca de 100 jardas à minha frente. Um objeto de brilho esbranquiçado, sob os raios da lua ascendente. De início, imaginei que se tratasse de uma simples rocha gigantesca, mas estava pouco consciente de que seu contorno e sua posição não eram uma obra puramente natural. Um exame mais de perto encheu-me de sensações que não consigo exprimir, pois apesar de seu tamanho imenso e sua posição num abismo que ficara escondido no fundo do mar desde a juventude do mundo, percebi que o estranho objeto era um monolito bem moldado, cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato humano e, talvez, a adoração de criaturas vivas e pensantes. Pasmo e assustado, mas não sem um certo frêmito de prazer do cientista ou do arqueólogo, examinei com maior atenção o meu entorno. A lua, agora perto do zênite, brilhava intensamente, misteriosamente, sobre os penhascos abissais que ladeavam o abismo, revelando um extenso curso d'água que corria sinuoso em seu fundo até se perder de vista em ambas as direções, e quase lambia meus pés enquanto eu estava ali, parado na encosta. Do outro lado do vale, as leves ondulações da água roçavam a base do ciclópeo monolito, sobre cuja superfície eu podia agora distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita estava em um sistema de hieróglifos que eu não conhecia e que era diferente de tudo que eu já vira em livros, consistindo em sua maior parte de símbolos aquáticos, estilizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias, coisas assim. Era patente que diversos caracteres representavam coisas marinhas, desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície erguida do oceano. Foram os entalhes decorativos, porém, que mais me extasiaram. Havia um arranjo de baixos relevos, bem visível acima da água interposta por conta de seu enorme tamanho, cuja temática teria provocado a inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas deviam supostamente ilustrar pessoas, ao menos com um certo tipo de pessoas, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha, ou venerando algum santuário em forma de monolito, também, ao que tudo indica, submerso. De seus rostos e formas não ouso falar com detalhes. Sua mera lembrança me deixa aturdido. De um grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Duver, tinham um perfil infernalmente humano, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar.
O curioso é que pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção em relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia, representada com um tamanho um pouco maior que o seu, mas naquele momento eu achei que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora, alguma tribo cujos derradeiros descendentes haviam perecido muito antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown ou de Neandertal haver nascido. Extasiado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, fiquei ali, cismando, enquanto a lua provocava curiosos reflexos no plácido canal à minha frente. Então, de repente, eu a vi. Com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície, a coisa emergiu para fora das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante, ela disparou como o monstro fabuloso de um pesadelo para o monolito, ao redor do qual arrojou seus gigantescos braços escamosos, enquanto inclinava a cabeça horripilante, produzindo sons ritmados. Pensei ter enlouquecido, então. De minha subida frenética da encosta e do penhasco, de minha delirante jornada de volta para o barco encalhado, pouco me recordo. Creio que cantei muito e ri como louco quando era incapaz de cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade, algum tempo depois de alcançar o barco. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros ruídos que a natureza produz somente em seus humores mais terríveis. Quando saí das trevas, estava num hospital de São Francisco, para onde fora levado pelo capitão de um navio americano que me recolhera no meio do oceano. Em meu delírio, falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico, e eu não julguei necessário insistir em algo em que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei certa vez um famoso etnólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe. Mas, percebendo logo que ele era um racionalista incorrigível, não insisti nas perguntas. E durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação ou a desdenhosa diversão de meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria se passado de pura fantasmagoria. Uma simples fantasia febril enquanto eu jazia, castigado pelo sol e delirante, naquele barco descoberto depois de minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, nesse exato momento, estar arrastando-se e espojando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com o dia em que elas poderão ascender acima dos vagalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra, o dia em que a terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ela não me encontrará. Deus, aquela mão, a janela!